Olá, eu sou o professor Lucas Serafini e hoje nós vamos falar sobre método científico, mais especificamente sobre o método hipotético-dedutivo. O método hipotético-dedutivo nada mais é do que uma modalidade, ou seja, um tipo de método científico no qual se desenvolve a pesquisa. Método científico é um conjunto de etapas sistematicamente organizada para se realizar o estudo de uma determinada ciência. Os métodos são instrumentos que acabam ordenando o pensamento do pesquisador e a forma de como ele irá proceder essa pesquisa para atingir os objetivos propostos no seu projeto. A partir daí, então, nós temos alguns tipos de método de abordagem para a realização da pesquisa. E um tipo de método de abordagem que nós temos, método científico, é o hipotético-dedutivo, que ele se resume em um método de experimentação lógica baseado na criação de um problema para o estudo e criação de hipóteses que tentarão solucionar esses problemas, passando pelo chamado teste de falseamento, e se confirmadas as hipóteses ao final, nós estaremos então perante uma nova teoria científica criada. Como dito, este é um método científico que parte de um problema, ou seja, de uma lacuna num conhecimento científico. Ao iniciar a elaboração de um projeto, o acadêmico ele inicia esse projeto, ele parte da escolha de um tema. Esse tema ele deverá sofrer um recorte, ocorrendo a chamada delimitação do tema, que é o afunilamento dessa temática, e feito isso, nós passamos então à criação de um problema a ser respondido sobre a referida temática escolhida pelo acadêmico. Criado esse problema, que geralmente vai se traduzir em uma indagação ou uma pergunta, para contemplar o método hipotético-dedutivo, deve-se criar hipóteses, que são afirmações que possuem uma certa viabilidade e que visam solucionar dito problema. E essas hipóteses deverão, então, ser testadas na sua pesquisa, buscando refutá-las através do falseamento dessas hipóteses. Ou seja, você deverá, no decorrer da sua pesquisa, sempre testar as hipóteses com o intuito de provar que elas não servem para lhe dar a resposta ao problema. Isso que nós chamamos de falseamento das hipóteses. Assim, ao final da pesquisa, você pode chegar à conclusão de que suas hipóteses não se corroboraram, né? E as mesmas deverão ser afastadas como possíveis afirmações que poderiam responder o problema elaborado no início da pesquisa. Ou, caso contrário, se sua hipótese se confirmar, né? Se for tida como apta, como certa, passando pelo teste de falseamento, o acadêmico então estará à frente de uma nova teoria científica testada e aprovada por esse método científico. A parte dedutiva desse processo de estudo é justamente chegar à conclusão de que as hipóteses confirmadas naquela situação específica se aplicam aos casos em geral. As hipóteses que sobreviverem aos testes, portanto, eles acabam se aplicando a todos os casos daquelas situações específicas. Essa metodologia de pesquisa hipotética dedutiva, ela foi criada por um filósofo chamado Karl Popper. Karl Popper estrutura seu pensamento através de uma equação, ao qual ele inicia dizendo: primeiro nós temos que levantar um problema, apresentar um problema que será estudado na nossa pesquisa. E esse problema, obviamente, como eu já disse, ele deve estar devidamente delimitado com o chamado recorte teórico. Levantado esse problema, nós passamos por uma segunda etapa, que seria chamada teoria tentativa. Nessa teoria tentativa, nós utilizaremos as hipóteses para tentar responder o problema apresentado. Então, nesse ponto, busca-se uma forma de responder o problema, submetendo as hipóteses aos testes de falseamento, com o intuito de demonstrar que as hipóteses, estão erradas. Tá? Não se busca tentar adequar a sua pesquisa às hipóteses que vocês criaram, tá? Mas sim, nós tentamos refutar as hipóteses com base na pesquisa que estará sendo elaborada pelo acadêmico. Esse teste de falseamento, ele deve estar bem claro durante a pesquisa do acadêmico. Isso se dá através de deduções que se passa a fazer com base em pesquisa bibliográfica desenvolvida durante o estudo do acadêmico. Feito essa etapa da criação das hipóteses que vão ser falseadas, que vão ser testadas dentro do texto, do estudo do acadêmico, né? Nós passamos para a fase da eliminação do erro
através, então, desse teste de falseamento. Nós vamos pegar o estudo levantado pelo aluno, né, toda a pesquisa bibliográfica, e o tempo inteiro nós vamos estar tentando refutar as hipóteses criadas, dizendo, olha, essa hipótese ela não vai servir para a solução desse problema. Tá? Se a sua hipótese passar por esse teste de falseamento, ela é uma hipótese válida. Você conclui o seu trabalho dizendo, olha, eu cheguei a uma hipótese válida. Agora, se refutada a hipótese, nós chegamos à conclusão de que a solução inicial apresentada estava errado. As hipóteses iniciais apresentadas não estavam certas, né? E não servem, então não serviriam como resposta ao problema inicialmente levantado na pesquisa. Ou seja, enfim, nós chegamos a uma conclusão do trabalho dizendo, olha, as hipóteses que nós criamos no início, elas não se corroboraram, né? Elas não passaram pelo teste do falseamento, por tais motivos, e se explica o porquê. Ou se chega ao final da pesquisa dizendo, olha, as hipóteses levantadas no início foram corroboradas, né? Então, por fim, o método hipotético dedutivo ele se resume na criação de um problema, ao qual nós vamos tentar responder criando hipóteses, e nós vamos tentar, na pesquisa realizada, a todo momento falsear essas hipóteses, dizer, não, essa hipótese não serve, até chegar à conclusão de que, de fato, ela não serve, ou ela está apta, ela corrobora a pesquisa, e ela está apta a responder ao seu problema. Seria isso, agradeço a todos, um grande abraço e até mais.